Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, nesse momento em que queremos refletir nas palavras de Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Estimados de Cristo Jesus, creio que este texto do Evangelho de Mateus, o qual também está presente no Evangelho de Marcos e de Lucas, não são palavras que nos são desconhecidas. Essas palavras são muito conhecidas, principalmente o versículo que servirá de base, que é o versículo número 21, onde na sua segunda parte Jesus diz: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Na linguagem anterior que nós utilizávamos, a Almeida, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esse texto nos mostra, ali a parte já indo para o final da vida de Cristo antes da sua ressurreição, quando os ânimos entre os opositores de Jesus, ou seja, os fariseus, os líderes religiosos e Jesus estavam mais acirrados. Tanto é que nós notamos no primeiro versículo da leitura de hoje, deste evangelho, os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus, porque eles queriam que Jesus fosse preso. Eles não queriam Jesus livre, porque a mensagem de Jesus estava sendo contrária à mensagem que a liderança do povo, a liderança religiosa estava ensinando, e ainda este Messias, Cristo, não era o Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um Messias poderoso, que viria os livrar do Império Romano, e não foi isso o que aconteceu. Eu creio que quando nós ouvimos a primeira parte deste versículo 21, que eu ressaltei, deem ao imperador o que é do imperador, nós não temos muita dificuldade em compreender o que Jesus está falando, principalmente quando sabemos o contexto em que esta pergunta foi feita e a resposta foi dada, que era a respeito dos impostos. É correto pagar impostos para o Império Romano? Fizeram esta pergunta. Aí Jesus diz: deem ao imperador o que é do imperador. A tua vida material, dedique ela da maneira em que ela deve ser dedicada. Nosso dinheiro foi feito para pagarmos contas. Nós não podemos deixar contas a pagar, isso é errado. E, infelizmente, se o governo impõe impostos, nós devemos cumprir com as nossas obrigações de cidadãos. Assim, quando utilizamos a luz, nós devemos ter a hombridade de pagar a luz. Afinal, nós usamos a luz. Então, esta primeira parte, creio que nós não temos tanta dificuldade, mesmo que nós não gostemos muito de ouvir que nós devemos cumprir com as nossas obrigações materiais usando os nossos bens. Mas a segunda parte deste versículo, talvez é a parte mais incompreendida pelos cristãos e menos colocada em prática. Onde Jesus diz: deem a Deus o que é de Deus. E hoje eu quero refletir nisto. Então, maior parte desta nossa reflexão vai ser sobre estas palavrinhas: deem a Deus o que é de Deus. E então nós devemos pensar o que é de Deus. E nós que cremos que este mundo foi criado por Deus, Deus do nada fez aparecer o mundo, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus fez a separação entre o dia e a noite. Deus fez nascer toda espécie de plantas, de vegetação,
em nosso solo. Deus fez aparecer no mar os peixes, no céu os pássaros, os animais que rastejam, os animais selvagens, os animais domésticos. Deus criou os anjos e, por fim, no sexto dia, Deus criou o homem do pó da terra e, após o homem constatar que estava sozinho, Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, para completar o homem. Basicamente, resumidamente, esta é a história da criação, a qual nós temos registrado nas primeiras palavras do livro de Gênesis. E nós, como cristãos, não duvidamos disso. Nós cremos nisso. Logo, se Deus criou um mundo, o mundo é de Deus. O mundo não é nosso. Nós não somos donos da nossa vida. Poderíamos dizer que nós não somos donos do nosso nariz. Quem é o dono é o Senhor. E então, conforme as palavras de Jesus referidas neste evangelho, deem a Deus o que é de Deus. Logo, nós temos que dar a nossa vida a Deus. Nós temos que dar tudo o que nós temos e somos a Deus, não aqui na igreja, mas devemos utilizar para o propósito que Deus chamou os seres humanos para a sua vida. E após a queda em pecado, o propósito de Deus para os seres humanos é eles estarem firmados na salvação, através do Messias que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz para a serpente, a qual o diabo estava encarnando: porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a sua descendência, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiras referências à vinda de Cristo. E aqui nós temos, nestas palavras do Evangelho de hoje, um chamado para nós refletirmos. Será que eu estou dando a Deus o que é de Deus? Poderíamos pensar, mas eu venho ao culto, eu leio a palavra de Deus, eu oferto ao Senhor, eu oro, eu confesso a minha fé, mas será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? Cantamos para a preparação desta mensagem um hino exultantes te adoramos, um hino de adoração, um hino onde nós mostramos que nós estamos e somos felizes por adorarmos a Deus. E aqui surge talvez a primeira pergunta que nós devemos nos fazer: eu tenho alegria em adorar a Deus? Eu tenho alegria em estar na casa do Senhor? Eu tenho alegria em orar para o Senhor? Eu tenho alegria diária em reconhecer que cada dia que o Senhor me dá é um dia novo para eu adorá-lo e louvá-lo? No Salmo 96 nós lemos: cantem um cântico novo. E no versículo 7 diz: louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Anunciarmos que Deus, Ele é todo-poderoso. Somente a Deus honra e louvor nós devemos executar. Somente a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como cristãos temos o privilégio de nos reunirmos como família de Deus em culto público e fazer isso conjuntamente. Não estamos sozinhos, isolados aqui neste momento, mas estamos como irmãos na fé, filhos de Deus, família de Deus. Por isso devemos estar exultantes, radiantes, com os nossos corações abertos ao Senhor, como nós cantamos. E esta expressão é muito importante. Abrir os nossos corações a Deus não quer dizer eu abro para o Senhor vir morar para que eu possa, com a minha força,
me converter ao Senhor. De maneira nenhuma. Nós somos única e exclusivamente convertidos por Deus pela ação do Espírito Santo, através da palavra no batismo para as crianças e através da palavra anunciada para aqueles que já podem entender. Mas eu abro o meu coração para Jesus quando eu vivo de uma maneira alegre para o Senhor. Não quando eu vivo com peso, que eu vivo carrancudo, dizendo, mas é uma coisa ruim ter que todo final de semana estar na casa do Senhor, orar todo dia para Deus, mas ele já sabe. Louvar a Deus, prefiro cantar outras músicas. Jesus diz, deem a Deus o que é de Deus. E aqui eu vou citar alguns versículos bíblicos e comentar algumas coisas destes versículos que eu anotei referentes a esta visão que Jesus tem de dar a Deus o que é de Deus. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz, depois de ela dizer que a adoração deveria ser no templo, porque os judeus estavam dizendo isso, ela reclamando com Jesus, porque eles não poderiam chegar perto do templo, e os judeus diziam adoração somente no templo. Então Jesus diz, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quando falamos aqui adorar em espírito, o nosso corpo não está ausente disso. Porque o nosso espírito, a nossa alma, habita o nosso corpo. Logo, para eu adorar em espírito, o meu corpo também tem que fazer parte dessa adoração. Então, eu não posso adorar ali apenas mentalmente. O meu corpo tem que adorar a Deus também. E em verdade, a verdade bíblica, a palavra do Senhor, que Ele é o único Deus que existe, que Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que morreu na cruz para nos perdoar. A palavra do Senhor nos ensina que a nossa adoração deve ser única e exclusiva a Deus. A partir do momento que a minha adoração é dirigida para alguma outra coisa, eu tenho um ídolo, que eu coloco ele até acima de Deus, já não estou dando mais a Deus o que é de Deus. E quando eu faço isso, poderíamos dizer que nós estamos roubando do Senhor. Estamos furtando de Deus a adoração que deveria ser dele. Por isso nós devemos refletir muito bem nisso. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, Jesus diz, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus dizendo que a adoração do povo é inútil, pois seguem leis humanas, são ensinadas leis humanas como divinas. Por isso a nossa reflexão deve ser importante. Como estou adorando a Deus? Como estou vivendo a minha vida ao Senhor? De maneira nenhuma, quando falamos de adoração e de dar a Deus o que é de Deus, nós dizemos que nós vivemos fora do mundo, vivemos à parte da sociedade. Muito pelo contrário. Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chama para testemunhar a sua mensagem aonde nós estamos, em nossa família, no nosso trabalho, nos nossos momentos de lazer. Sim, nós devemos nos divertirmos dando a Deus o que é de Deus, ou seja, com um louvor sadio,
com um lazer sadio, um lazer correto, não dizendo aqui neste momento, Deus não está na minha vida. Não, Deus está comigo quando trabalho, quando leio, quando jogo vôlei, futebol, quando vou na academia, quando assisto um filme, vou no cinema, vou no restaurante. Deus está comigo em todos os momentos. Por isso eu devo dar a Deus o que é de Deus. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, é dito: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Lembramos, no Antigo Testamento, as ofertas eram levadas ao templo, eram queimadas, animais eram levados como símbolo de arrependimento, confiando que Cristo viria a ser o nosso Cordeiro divino. E então, o profeta, inspirado por Deus, chama a atenção do povo que estava fazendo isto apenas como um ritual. Não estavam preocupados em obedecer a Deus e muito menos em amá-lo. Mas pensavam, ok, se eu estou aqui no templo, se eu estou aqui trazendo esta oferta, eu já estou agradando a Deus, não importa o que eu esteja pensando ou como eu esteja. E o profeta diz: eu quero que vocês me amem e não que ofereçam sacrifícios, diz o Senhor. Agora eu chego em 2 versículos, um do Novo Testamento, palavras de Jesus, e outro do Antigo Testamento, onde Moisés fala da parte de Deus, onde nos chamam ali a entendermos realmente o que é dar a Deus o que é de Deus. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amar a Deus na nossa integralidade. Amar a Deus na nossa totalidade. Como diz o belíssimo hino das servas: com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, entendimento e com todas as nossas forças. Amar a Deus exige força, porque a nossa carne, o mundo e o diabo querem nos afastar de Deus. Por isso nós temos que lutar para amar a Deus. Por isso nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração. Não deixar brechas para que o inimigo nos coloque outras coisas para adorarmos, outras coisas para serem mais importantes na nossa vida, outras coisas que queiram roubar o lugar de Deus no nosso coração. Com toda a nossa mente, entendendo que Deus nos ama e que em alguns momentos, na palavra do Senhor, haverão coisas que nós não vamos compreender, que nós devemos crer. E o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele ensinava que a nossa razão, ela é como uma rainha quando ela se submete a questões de fé. E a nossa razão é como uma prostituta quando ela quer se sobrepor a questões de fé, quando quer explicar o inexplicável, quando quer achar explicação para tudo que está na palavra do Senhor. Quando nós não entendemos, não conseguimos explicar, nós devemos crer. E isto é dar a Deus o que é de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos amar a Deus, como diz
Moisés, como diz Jesus, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nossa mente e todas as nossas forças. O último versículo que eu trago aqui para este momento de reflexão, a última parte deste versículo, ela é conhecida por todos nós, está presente na placa ali afora, na porta da igreja, texto de Josué, capítulo 24, o versículo 15. E ao preparar esse momento, o versículo inteiro ele é importantíssimo. Quando o povo de Israel, ali saindo, o povo hebreu saindo do Egito, estão para entrar na terra prometida depois de 40 anos de peregrinação, líderes que já haviam falecido, líderes que estavam ali sofrendo, Josué diz: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Estas palavras de Josué não estão presentes somente esta última frase. Josué, conversando com o povo, diz: vocês devem decidir a quem vocês vão adorar, a quem vocês vão servir. E ele diz: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Será que nós estamos dando este testemunho para as pessoas ao nosso redor? Será que nós mostramos que nós estamos servindo ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças? Ou às vezes nós servimos ao Senhor e às vezes não servimos? Às vezes por conveniência eu me apego ao Senhor, às vezes por conveniência eu me afasto do Senhor. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E para nossa reflexão, o que estamos dando para Deus? Será que nós estamos dando tudo o que nós temos? Ou seja, a nossa vida não são os nossos bens. Quando falamos de dar a Deus, não é a nossa oferta. Eu diria que o nosso ofertar, ele é uma das últimas coisas que nós devemos nos preocupar em dar para Deus. Porque se eu não der a minha vida, não der o meu tempo ao Senhor, e não dedicar os meus dons ao Senhor, a minha oferta será dada por obrigação. A minha oferta será dada não com alegria, mas com peso no coração. Mas quando a minha vida é dedicada ao Senhor, quando o meu tempo é dedicado a Deus, e eu uso os meus dons aonde quer que eu esteja, não somente aqui na igreja, mas em todos os nossos momentos para louvar a Deus e testemunhar a sua palavra, então a minha oferta no templo será feita com alegria e não um peso. Por isso, queridos de Cristo Jesus, o que estamos dando a Deus? Será que é o melhor da nossa vida? Será que é o que Deus espera? E nós lembramos o que Ele deu para nós. Ele se humanou, Ele carregou os nossos pecados, Ele morreu para nos perdoar, Ele ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Deus não mediu esforços para que nós tenhamos a salvação. Infelizmente, o ser humano, ele mede esforços para agradar a Deus. Ou melhor, para responder a Deus. A nossa vida é uma resposta a Deus. Eu respondo a Deus por tudo que Ele faz em minha vida. E eu devo ter alegria, como nós cantamos, estarmos exultantes para louvarmos a Deus.
estarmos radiantes de estarmos na casa do Senhor para publicamente render culto a Deus. Sim, quando nós sentamos nestes bancos, nós estamos rendendo culto a Deus. Nós estamos dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu único e verdadeiro Deus. E eu quero louvá-lo assim. Não quero colocar outros ídolos na minha vida que tomem o lugar de Deus. Queridos de Cristo Jesus, vamos estar dedicando a nossa vida ao Senhor com alegria. Vamos estar cantando um cântico novo a cada dia em que as misericórdias de Deus são renovadas em nossa vida, testemunhando a todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque eu darei ao imperador o que é do imperador, mas eu vou dar a Deus o que é de Deus. E para completar, quando falamos do imperador, falamos de autoridade, lembramos das nossas autoridades. E então devemos lembrar que Deus, Ele conduz a história da humanidade. No texto do Antigo Testamento de hoje, nós vemos Deus ungindo Ciro, que não era um governador hebreu, que não era um rei hebreu, mas era um rei pagão. E Deus o utilizou para a libertação do seu povo. Por isso, nós devemos, com nossas orações, orar pelas nossas autoridades, para que Deus haja através delas, independentemente de quem sejam, independentemente do espectro político. Nós devemos estar orando pelas nossas autoridades, porque a autoridade máxima vem de Deus. E todos nós vamos responder pelas nossas ações e também pelo uso da nossa autoridade que Deus nos coloca, como pais, como patrões, como professores, como líderes dentro da igreja e na sociedade. A nossa autoridade sempre deve estar submetida à autoridade de Deus, e então amarmos a Deus acima de todas as coisas, fazendo o que Deus espera que nós devemos fazer. Que Deus esteja nos abençoando para nós darmos a Deus o que é de Deus, ou seja, dedicar toda a nossa vida a Ele e refletir aonde eu não estou dando a Deus, ou aonde eu estou tirando de Deus, para que nós possamos ouvir estas palavras de Jesus e sermos felizes, porque nós temos um Salvador, e a este Salvador eu devo adorá-lo e confiar nele para a minha salvação. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.